iniciando a gravação do nosso nono encontro do grupo de arte terapia Elas por Elas, onde nós estamos estudando Maria Madalena, o arquétipo de Maria Madalena, e todo esse estudo de hoje será norteado pelo livro de Jean-Yves Leloup, Caminhos da Realização, onde ele vai falar sobre o último arquétipo aqui do nosso estudo. Esses 7 arquétipos de Maria Madalena que nós estudamos, né, a partir dessa teoria de Jean-Yves Leloup, nos trouxeram muitos ensinamentos, muitos conteúdos. Então, a mulher de desejos desorientados, é sempre bom a gente relembrar, né, gente? A mulher de desejos desorientados vem de encontro com aquela fome, aquela sede insaciável, aquela necessidade de tantos projetos, aquela necessidade de tantos trabalhos, de tantas coisas e tantas viagens, tantos objetos, tanto dinheiro, e aí a gente não sabe nem o que a gente quer, porque os nossos desejos estão desorientados. E aí, quando a gente estuda o arquétipo de Maria Madalena, e que traz aquela situação daquela mulher da Bíblia que estava com as paixões desorientadas, a gente traz para nós essa reflexão do quanto precisamos ter consciência, o quanto é importante para nós termos consciência dos nossos desejos. Para que nós não nos percamos nesses desejos desorientados. E isso é muito interessante, porque nós, mulheres modernas, estudiosas, nós, mulheres inteligentes e independentes, nós temos uma tendência a visitar esse lugar da mulher de desejos desorientados. Porque a gente quer muito, a gente tem muita energia, a gente quer realizar muitas coisas. Então, é muito importante a gente olhar para esse primeiro arquétipo sempre. Seguindo aqui a nossa revisão, a mulher contemplativa. Lembram da passagem de Marta e Maria, né? Que a Marta estava limpando a casa e a Maria estava sentada ouvindo Cristo. E a Marta ficou incomodada. Por que eu tô aqui limpando a casa, fazendo um monte de coisa? Ela tá só aí, te ouvindo. E aí Cristo fala para ela que a Maria é quem estava se ocupando com o que de fato era importante. E aí a gente traz essa questão da mulher contemplativa, desse arquétipo da mulher contemplativa, que é esse lugar que a gente precisa visitar, de sentar dentro de nós, de aquietar. Eu preciso contemplar a minha vida. Eu preciso contemplar o que está ao meu redor. Eu preciso contemplar o que o outro está falando. Às vezes eu ganho muito mais sentada aqui ouvindo o que a Nazaré está falando, ouvindo o que a Ana Paula está falando, a Eliane, a Betânia, a Fabiana, a Dani. Eu tô ganhando muito mais nisso, nesse momento de contemplação. Coisas muito mais importantes podem estar acontecendo do que se eu tivesse com uma vassoura limpando a casa, que pode representar também a loucura do dia a dia. Como se eu estivesse correndo com a mão na cabeça para lá e para cá. Eu quero criar tal projeto, eu quero fazer tal curso, eu quero fazer tal viagem, eu quero. E a gente se perde disso, porque a gente se desconecta com a mulher contemplativa. Depois, como terceiro arquétipo de Maria Madalena, Jean-Yves Leloup nos traz a mulher intercessora, que é aquele momento em que Lázaro está adoecido e Maria Madalena para rezar por Lázaro. Para pedir pela restauração da saúde de Lázaro. E a mulher intercessora em nós, eu lembro que essa aula foi muito interessante,
porque a gente se encontrou. Quanto que nós somos intercessoras umas das outras. A gente fez aquele exercício de uma jogar tarô para outra e trazer uma mensagem para outra. Então, se eu paro aqui nesse momento para pedir por uma de vocês a restauração, a saúde, né, para vibrar por você, ou alguém vibrar por mim, nós estamos colocando em prática a mulher intercessora. E é interessante, vocês lembram que eu falei isso? Que a mulher intercessora, ela acessa a compaixão. Ela acessa a compaixão. Ela acessa a empatia. Então, se eu tô nos desejos desorientados, enlouquecida, eu tô olhando para o eu. Quando eu estou na mulher contemplativa, eu já acessei o outro. Olha que bacana. Eu já acessei o outro. E aí, na intercessora, eu já me preocupo com o outro. Eu já tenho compaixão e empatia pelo outro. E aí vem a profetisa. Lembra da passagem da Bíblia que a gente estudou? Que é a parte que ela chega com o perfume e joga na cabeça de Cristo? E que esse ato dela é um ato profético, como quem diz, gente, fiquem atentos e atentas porque vai acontecer alguma coisa diferente. E a mulher profetiza, em nós, né? Ela atua, a gente conversou inclusive, né? A psicóloga, a Eliane, psicóloga, a Eliane, que é arte terapeuta e enfermeira, né? O quanto que, por exemplo, a gente vem falando dessas profissões modernas e o quanto que são profetisas, né? A Ana Paula, quando ela pega uma encomenda de uma mandala para uma pessoa e ela trabalha ali um determinado arquétipo, uma determinada energia nessa mandala pontilhada, ela está acessando a profetisa dela. A Nazaré, quando ela tem um sonho com uma pessoa e esse sonho é muito forte e ela tem a intuição com uma determinada pessoa, ela está acessando. Vocês perceberam? Né? Então, depois a gente veio para a mulher acompanhante de moribundos, que foi quando Cristo morreu. E aí eu lembro até que nessa aula a Eliane da Silva deu aquele exemplo de que o paciente dela, né, deu uma convulsão na presença dela e que ela tem receio, né, de acolher um paciente no processo de convulsão, mas que naquele momento ela se sentiu mais forte, né, e lidou muito bem com aquela situação desse paciente. Foi exatamente na semana, né, e aí a gente veio, né, a gente percebeu diversas situações naquela semana onde nós fomos, entre aspas, acompanhante de moribundos. E aí a gente estudou o quanto que o nosso masculino e o quanto que o masculino, né, isso é uma frase de Jean-Yves Leloup, o quanto que o masculino ele tem receio de olhar para isso, para o moribundo, para a dor. E aí, quando Cristo morreu, quando Cristo, né, foi crucificado, os apóstolos fugiram, né? A maioria fugiu. E Maria Madalena, que é mulher, ficou ali, assistiu tudo, né? Jean-Yves Leloup fala sobre isso. Então, o quanto que o masculino em nós tende a ignorar o sofrimento do outro. A mulher testemunha da ressurreição, que nós estudamos no nosso último encontro, quando Cristo ressuscita, e Maria Madalena é a primeira, a apóstola dos apóstolos, é a primeira a ver Cristo e a testemunhar a ressurreição. Então, esse foi o estudo que nós tivemos. Ela viu além, e eu lembro que nesse estudo a gente linkou com a questão da mediunidade, né, desse aspecto, dessa dimensão transpessoal que existe em nós. Então, se Maria Madalena viu Cristo ressuscitado, é porque ela tinha uma mediunidade, uma sensibilidade ostensiva, uma clarividência, né? E hoje nós vamos finalmente,
né, estudar o último arquétipo, lembrando que o nosso último encontro é o próximo, né? Mas hoje nós vamos estudar o último arquétipo, que é a mulher iniciadora. A mulher iniciadora, o sétimo arquétipo. Eu coloquei essa imagem porque eu achei essa imagem tão simbólica, sabe? Me fala aí, Ana Paula, o que você acha dessa imagem? O que você vê nessa imagem? Uma leveza, um contato bem profundo com o universo, uma liberdade, um movimento fluido. Ok. Uma conexão muito profunda. Ok. Eliane Oliveira, o que você vê nessa imagem que a Ana Paula não viu? Vamos completando as informações, vamos enriquecendo as informações. Liga o microfone ali. Primeiro eu vejo, sei lá, eu vejo um feminino muito belo, lindo demais e se entregando a algo, indo, né, sei lá, de braços abertos pro desconhecido, ou sei lá, eu vejo uma coisa bem harmoniosa, bem bonito mesmo, né? E essa leveza também que a Ana Paula falou. E você, Nazaré, o que você vê nessa imagem? Eu vejo uma liberdade, né? A pessoa, alma pura, uma leveza também, se encontrando com as estrelas, com a lua. Ok. E você, Eliane? Eu vejo uma entrega aos mistérios. Ok. Uma entrega aos mistérios. Tem alguém na frente dela? Gente, vocês perceberam que não tem ninguém na frente dela? Não. O que me chamou a atenção é quando eu olhei para ela, eu senti, ela está indo na frente. E foi por isso que eu escolhi essa imagem. Quando eu bati o olho, eu falei, ela me parece uma iniciadora. Ela me parece alguém que está indo na frente. Ela me parece alguém que está indo abrir o caminho. Ela me parece alguém que com essa leveza, com essa beleza e com essa liberdade que vocês viram, ela está mergulhando nesse mistério, que tem tudo a ver com a mulher iniciadora. Esse mistério que Eliane Silva viu. Ela está indo, mas ela é a primeira. Ela é a primeira. Entendeu? Então, Maria Madalena poderá ir à Galileia, ir a seus irmãos para lhes anunciar sua experiência da ressurreição. Ela vai ser a apóstola dos apóstolos, a primeira testemunha desta realidade. E se verá que esse testemunho algumas vezes será difícil de ser compreendido. A partir desse momento, Maria Madalena se torna como que o arquétipo da iniciadora, daquela que inicia. Então aqui, ela foi a testemunha da ressurreição, não foi? A primeira testemunha, a principal. Cristo morreu, Cristo ascendeu, né? Subiu aos céus. E ela foi, ok, ela anunciou. Depois eles tiveram um encontro com Cristo, né? Depois da morte de Cristo, eles tiveram um encontro. E aí, ela introjetou, ela interiorizou essa missão
de uma maneira natural de ser aquela que inicia. Ser aquela que inicia. Da iniciadora. Todas essas mensagens dessa aula são de Jean Yves Leloup, tá? No Evangelho de Tomé, fazia parte também do nosso cronograma, o arquétipo da iniciadora e o Evangelho de Tomé. Então, eu já coloquei todos os dois juntos aqui nessa aula. No Evangelho de Tomé, versículo 22, há uma frase que diz: quando você fizer de 2 um, quando você fizer o interior como o exterior, quando você fizer um do alto e do baixo, quando você fizer do masculino e do feminino um único, a fim de que o masculino não seja apenas um macho e o feminino apenas uma fêmea, então você terá olhos nos seus olhos, você terá mãos nas suas mãos, você terá pés nos seus pés e você entrará no reino do Espírito. É interessante notar que o reino do Espírito passa no Evangelho de Tomé através da integração do masculino com o feminino. Bom, essa mulher aqui, ela só se tornou iniciadora por conta dessa integração do masculino com o feminino, do alto com o baixo, né? Do sol e da lua, né? E esse livro de Tomé, e é muito legal, gente, porque vocês sabem que Tomé é aquele discípulo de Cristo. Vocês já viram aquele ditado que fala assim: eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Então, o discípulo Tomé, ele é muito conhecido por conta do ceticismo dele. Ele era muito cético. Ele era muito cético, né? E aí, o que acontece? Por ele ser cético, é interessante, porque o evangelho dele traz essa coisa de isso e aquilo. Quando você fizer de 2 um, o interior com o exterior. Percebe que o ceticismo dele trouxe essa questão da integração? Então, quer dizer, o ceticismo dele foi muito positivo para navegar em 2 lugares e chegar a um. Quando você fizer de 2 um, quando você fizer o interior como o exterior, ou seja, você visitou 2 lugares. Você visitou 2 lugares. E aí a dúvida não é isso? A dúvida não é isso? Eu entro no grupo de arte terapia elas por elas ou não? Eu viajo ou não? Será que eu devo fazer minha festa de 50 anos ou não? Eu não sei se vai dar certo ou não. E aí parece, quando eu leio, né, esses textos do Evangelho de Tomé, me traz essa sensação de que a dúvida, ele mergulhou, ele mostra-se esse mergulho na dúvida para chegar no um, para chegar na decisão, sabe? Eu lerei para vocês o último versículo do Evangelho de Tomé, onde ele fala de Maria Madalena. O texto está escrito em copta, língua bem próxima à falada no Egito, e que se pode dizer que é o grego dos egípcios. Simão Pedro dizia, olha lá o que Tomé falou, né? Simão Pedro dizia que Maria Madalena saísse do meio de nós, porque as mulheres não são dignas da vida. Jesus lhe respondeu: eis que eu quero guiá-la a fim de fazê-la homem. Ela se tornará, ela também, um sopro vivo semelhante a vós. Toda mulher que se fizer homem entrará no reino de Deus. Essa é a frase mais polêmica do Evangelho de Tomé. Vamos voltar ali. A frase mais polêmica do Evangelho de Filipe, qual é? É aquela frase que Filipe diz: que Cristo beijava com frequência a boca de Maria Madalena e que Maria Madalena era
era esposa, né, com a outra palavra, era a companheira, a cononos de Cristo. Vocês lembram disso? Então, quando a gente fala de Evangelho de Filipe, é a história do beijo. É a história que Filipe foi o evangelho que afirmou, Filipe foi aquele que afirmou que Cristo, que Maria Madalena era esposa de Cristo e que Cristo amou mais Maria Madalena. No evangelho de Tomé, a parte mais forte que tem é essa que Cristo fala, que vai guiar Maria Madalena a fim de fazê-la homem. Porque toda mulher que se fizer homem entrará no reino de Deus. Só que tudo isso é metafórico e simbólico, né, gente? Se tornar homem significa mudar de sexo? Se tornar homem significa que que Jesus estava negando a feminilidade de Madalena? Ou se tornar homem significa se tornar inteiro, único? Então, quando falar de Evangelho de Tomé, vocês já lembrem logo disso, que é essa parte que Cristo falava que queria transformar Madalena em homem. Aí, olha só, a dificuldade está no sentido da palavra homem, porque não se trata do homem enquanto sexo masculino. Trata-se do homem como antropos. O homem que contém o masculino e o feminino. Olha aí a imagem que eu escolhi. Jesus poderá dizer igualmente ao masculino que ele tem necessidade de ser guiado para descobrir a mulher que está nele e tornar-se também homem. Homem no sentido de ser humano, o ser inteiro. Antropos. Homem como antropos, ou seja, inteiro, contém o masculino e o feminino. Exatamente essa imagem aí. O ser inteiro. Será que era isso que Cristo quis dizer quando Tomé, né, o que o Evangelho de Tomé nos traz? É interessante notar a atitude de Pedro em relação à mulher. A gente vai voltar lá em Pedro. Esta reflete a atitude da igreja de Pedro em relação à mulher e em relação ao feminino. É por isso que a igreja de Pedro, algumas vezes, desconfia desses textos antigos, porque eles contêm mensagens do ensinamento de Jesus, onde a mulher tinha realmente o seu lugar, particularmente no que se refere ao Evangelho de Maria Madalena. Não é novidade, nós já estudamos aqui, estamos na 9ª aula, o quanto Pedro era misógino, né, machista, né, e menosprezava mesmo o feminino, maltratava Maria Madalena, desrespeitava Maria Madalena. E aí Jean Vislelup vem nos dizer que a igreja de Pedro rejeita, desconfia desses textos antigos, desses evangelhos, né, dos apócrifos, porque esses evangelhos mostram o quanto Jesus valorizava as mulheres, gente. O quanto Jesus falava, o evangelho de Maria. Claro que o evangelho de Maria era um que eles não iam aceitar mesmo, né? Mas por ser de Maria, por ser de mulher. Mas ele rejeitava tudo o que falava do respeito de Cristo com as mulheres, né? Não chorem, a frase de Maria Madalena. Não permaneçam na tristeza e na dúvida, porque a sua graça está por inteiro em vocês. Devemos louvá-lo por sua grandeza, porque ele nos fez homens, seres humanos. Dizendo isso, Maria transformou seus corações e eles puderam sair e anunciar o evangelho. Fabiane, o que isso tem a ver com essa imagem aqui? O que isso tem a ver com essa frase de Tomé, que diz que Cristo falava que queria transformar Maria Madalena
né, em homem. O que o arquétipo da iniciadora tem a ver com isso aí? Tudo. O arquétipo da iniciadora tem a integração das dualidades, é o ser inteiro. A iniciadora, ela traz a inteireza. Ela traz o masculino e o feminino. E por isso, quando chega aqui nessa parte que Maria Madalena fala para os discípulos, Cristo morreu, Cristo foi embora, ascendeu, foi para os céus. E aí ela fala para eles, para os discípulos, não chorem, não permaneçam na tristeza e na dúvida, porque a sua graça está por inteiro em vocês. Olha isso, gente. Olha a atuação da iniciadora aí, gente. Ela está querendo dizer o quê? A mesma coisa que Cristo disse. O reino de Deus está dentro de vocês. A alegria está dentro de vocês. A prosperidade está dentro de vocês. Devemos louvá-lo por sua grandeza, porque ele nos fez homens, seres humanos. Devemos louvá-lo porque ele deixou em nós, ele acordou em nós a grandeza dele. É eu olhar e falar bem assim, Fabiane, a grandeza do divino está em você. Você é um homem inteiro. Antropos, a relação, a integração de masculino e feminino. Você é um ser inteiro. Tá tudo dentro de você. Não é o outro de fora. Olha o que a mulher iniciadora traz, gente. Olha o que a mulher iniciadora nos ensina. Não, você não precisa entregar a sua vida para o outro. Não é o outro que vai mudar a sua vida. O outro apenas te inicia. O outro apenas vira uma chavinha. Não adianta você ir para o pastor. Não é ele, não adianta você entregar para ele. Não é o padre, não é o pai de santo, não é a mãe de santo. A grandeza está com você. Eles vão apenas te ajudar. A mulher iniciadora, gente, olha lá o que ela falou. Ela não falou, está em mim. Sou eu que vou mudar a sua vida. Ela não falou isso. Ela não falou isso. Ela falou, bora, gente, não chora não. Não fica nesse lugar aí não, minha gente. Levanta. Balança a saia, como a gente fala com as mulheres. Sacode a saia. Bora pra vida. Vamos movimentar. Vamos transformar. Tá tudo aí dentro de você, a grandeza. Olha o que a mulher iniciadora faz. Onde que tá esse arquétipo em nossa vida? Onde que tá esse arquétipo em nossa vida? Eu vou trazer, como a gente iniciou nossa aula falando muito sobre maternidade, eu vou trazer um exemplo, sabe? Quando o menino tá, eu não tô conseguindo calçar esse sapato, eu não tô conseguindo, não sei o que. Aí a mãe corre, já vai lá e calça o sapato do menino, porque ela não aguenta ouvir o menino chorar. Mas aí a mãe vai e decide assim, não, agora eu vou te ensinar e você vai calçar sozinho. Aí a mãe ensina. Aí depois, quando o menino dá birra, eu não tô conseguindo. Aí a mãe fala, você já sabe, eu já te ensinei. Aí o menino vai e consegue calçar o sapato. Pronto. Essa mulher iniciadora já mostrou pra ele, ó, tá aí, a responsabilidade é sua de calçar esse sapato. E eu trago esse exemplo bem simples de uma mãe com uma criança, porque os nossos relacionamentos, eles são assim também. É uma metáfora simples, uma metáfora simples que eu trouxe para vocês, mas trazendo para um contexto maior, né? Do micro para o macro, nas nossas relações, se a gente não se observar, além da gente não assumir a mulher iniciadora, aquela que vai iniciar outras pessoas, a gente fica no lugar dos apóstolos aqui, ó, chorando, permanecendo na tristeza e na dúvida, sem lembrar
que a graça está por inteira em nós. Está em nós. Quando eu coloco a mão na massa e eu entendo, opa, eu já fui iniciada nisso aqui. É igual dirigir. Tirei minha carteira de motorista, beleza. Tirei minha carteira de motorista. Já fui iniciada, agora eu vou entrar no carro e vou dirigir. Não é meu instrutor que vai vir aqui dirigir. E aí eu vou para a vida. Então tem muitas iniciações que nós já tivemos na vida. Eu falo isso até porque eu já conheço, né, a intimidade de muitas de vocês aqui, já vivenciamos muitas iniciações juntas, inclusive. Nós já vivenciamos muitas iniciações, ou seja, nós já passamos por muitas iniciações que agora a gente pode seguir sozinha, virar a chave, se virar sozinha, sair do chororô, sair da tristeza e da dúvida e acessar essa graça que está inteira em nós. Louvar a grandeza que está em nós e subir. E assim, quem sabe, sermos iniciadoras de outras pessoas. Porque eu acredito que todas somos. Em essência, todas nós somos. Nesse texto, se vê bem a personagem de Maria como iniciadora, como apóstola dos apóstolos. Vai ocorrer, então, todo um discurso onde ela tentará fazer com que seus irmãos, estes homens, compreendam a sua experiência de ressuscitada. A presença do ressuscitado nela e neles. Gente, olha que lindo isso. Então, aquele texto que eu acabei de ler, que ela fala, gente, sai daí, para de chorar, vambora, levanta, olha, a glória tá dentro, a graça tá dentro de vocês e tal. Nesse texto, a gente vê a Maria como iniciadora. E ali ela vai falar, bora, gente, levanta, assume o lugar de vocês de ressuscitados, porque eu assumi o meu lugar de ressuscitada. Porque se Cristo ressuscitou, ele ressuscitou dentro de mim. Bora aproveitar isso que a gente aprendeu e vamos pro mundo, gente. É isso que Maria Madalena tá falando pra eles. Bora pro mundo pregar, gente, a boa nova? Bora, levanta daí. Vamos colocar essa iniciação que a gente passou com Cristo e vamos iniciar outras pessoas, gente. Olha que lindo, gente, esse arquétipo. Não é muito lindo? Os apóstolos estavam tudo lá, caídos, chorando, cabisbaixo. Ela falou, não, minha gente, não. Vamos assumir aí o nosso lugar de ressuscitados também. Ele tá aqui com a gente. Acho muito lindo isso aí. Às vezes, preferimos ser infelizes, sem nada mudar, a mudar nossos hábitos, indo em direção a uma felicidade possível. Então, essa frase de Leloup, né? É melhor ser infeliz porque eu não quero mudar. Eu não quero mudar meus hábitos e a iniciadora, ela pede mudança. E a iniciadora prega mudança. Olha que linda, ela pede mudança nela mesma e ela prega mudança. E aí, quantas coisas, assim, nós já vivenciamos, sabe? Alguém chega e fala, Fabiane, eu tô passando isso, isso, isso e isso. Aí eu falo assim, lembra daquela atividade? Lembra daquela magia? Lembra daquela técnica? Lembra daquela reza? Lembra? Lembra, então vai fazer. Bote a mão na massa. Coloque o fogo que habita em você para fora, que isso é a transformação. Que isso é a mudança. Entende? E aí, essa sugestão eu escuto também de outras pessoas. Se eu falo, nossa, eu tô precisando assim, assim. E aí as pessoas que são iniciadoras na minha vida me falam, Fabiane, lembra disso e disso? Então vá fazer. Eu vou lá e faço. Então, gente, o último arquétipo, que é esse 7º arquétipo,
da iniciadora me traz muita ideia do 7º chakra, sabe? Do chakra coronário. Que é algo muito... é a conexão realmente com o espiritual. Porque quando a gente se conecta com o espiritual, quando a gente está nessa inteireza, a gente entende que a gente não muda a vida de ninguém. Que a gente só entrega uma chave, a gente só mostra assim, aqui, ó, essa chave aqui, ó, é só você usar. E esse arquétipo da iniciadora, ele mostra muito isso. Ele mostra muito porque, assim, a Maria Madalena, ela falou, gente, acorda, a graça dele tá dentro de vocês. Levantem, assumam o lugar de ressuscitados e vão pro mundo. Isso é ou não é um convite a acessar esse chakra, a ampliar esse chakra coronário? Penúltimo slide. É verdade que na rejeição de Maria Madalena, na tradição que vai se seguir, se insistirá unicamente em seu aspecto de pecadora, esquecendo de falar no seu aspecto de iniciadora e iniciada. Neste sentido, é uma pena que muitos dos seus aspectos tenham se perdido. Vocês sabiam que o fato de Maria Madalena, inclusive eu falei isso em alguma das nossas aulas, lavar os pés de Cristo, Jean-Yves Leloup fala isso, né? É uma atitude sexual, sensual. Aquilo é ou não é uma iniciação? Aquilo é uma iniciação. Né? Aquilo é uma iniciação. O fato de Maria Madalena derramar o perfume na cabeça de Cristo, aquilo é ou não é uma iniciação? É uma iniciação. O fato de Maria Madalena preparar o perfume para limpar o corpo de Cristo depois dele morto, é ou não é uma atitude de iniciadora? Quando ela chegou lá, ela percebeu que o corpo não estava mais lá. Mas é ou não é uma atitude de iniciadora? E aí, muitos até hoje só olham para essa mulher como uma pecadora. Abominando, rejeitando e desrespeitando todo o sagrado feminino que habita nela, todo o sagrado feminino que ela representa. Olha o que essa mulher fez com os apóstolos. Ela levantou os apóstolos. Ela falou, gente, agora a gente vai ter que pregar a palavra dele, vamos embora para o mundo se espalhar. Vamos para o mundo se espalhar. E aí, São Tomé, o apóstolo Tomé, que é esse cético, ele foi um apóstolo da Índia e seu túmulo está em Madras. Quando se lê o Evangelho de Tomé, há nele um certo sabor oriental. Encontra-se nele o ensinamento da não dualidade. Acho isso fantástico, gente. Particularmente não dualidade entre o homem e a mulher, a qual é preciso integrar neste combate chamado antropos, o homem inteiro. O homem inteiro. Então, esse Evangelho de Tomé, ele é muito, muito encantador nessa questão da não dualidade. O que falamos agora sobre... Deixa eu só ver uma coisa aqui. O que falamos sobre a Maria Madalena, do arquétipo da iniciadora, que vocês gostariam de acrescentar? Por favor, eu gostaria ainda de gravar aqui mais uns minutinhos da fala de vocês em relação a esse arquétipo da mulher iniciadora. Alguém, por favor? Se vocês quiserem fazer um link também dos 7 arquétipos,
Bora, gente, como é que chega para vocês aí a iniciadora? Pode falar, Ana. Olha, pra mim foi um sacode, sabe? Porque às vezes eu tenho muita dúvida sobre, por exemplo, coisas que eu aprendi, que eu coloquei em prática, que funcionaram pra mim. E que às vezes me chegam pessoas com problemas e às vezes eu fico ali naquela dúvida de será que isso vai ser para essa pessoa? Será que eu ensino? Será que eu falo? Será que eu não falo? E isso foi bem que um sacode, né? De que o quanto que as coisas que a gente aprende, que a gente aplica, que nos fazem bem, não são para ficar só para nós, né? São para a gente também compartilhar e espalhar. Porque tem muita gente precisando. E tudo que a gente aprende aqui agora serve também para outras pessoas que não sabem, que às vezes elas mesmas estão procurando um caminho. E a gente, com esse entendimento dessa mulher iniciadora, de trazer aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente foi iniciado, de fato, que a gente já tem confiança de que sabe, de que funcionou, pode servir para ajudar outras mulheres, por exemplo, outras pessoas. E aí me veio na hora o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu já fiz 2 estudos desse livro, e que sempre tem mulheres me batendo na porta, e eu sempre estou falando, olha, tem um livro interessante, lê, compra ele, ou escuta o audiolivro, e depois as mulheres me retornam de que, nossa, muito interessante aquilo, aquele livro, nossa, aquela parte me trouxe uma clareza. E aí agora eu senti isso, de que, gente, nós somos iniciadoras sim. Assim como a gente ainda tem muita coisa para ser iniciada, né? Muito aprendizado para ter, como esse estudo de Maria Madalena, ele está sendo uma iniciação de algo na minha vida muito, muito profundo, interno, e que a gente utilizando esse conhecimento para cuidar de nós mesmas, né? Esse link muito, muito interessante de fazer esse link com 7 chakras, né? De trabalhar na gente cada aspecto desses arquétipos, e isso trazer um equilíbrio, né, para a vida. E quem sabe no futuro isso ajudar a gente a organizar projetos, a trazer coisas boas para dividir com outras pessoas, né? Então, para mim, esse olhar de Maria Madalena como iniciadora, né, foi muito profundo. Ah, muito lindo isso que você falou, Ana. Gratidão. Eu acho que a gente precisa dessa simplicidade e desse empoderamento de nos enxergarmos mesmo como mulheres iniciadoras e, obviamente, respeitando o espaço, né? O espaço de outras pessoas. Como você falou, as mulheres te procuraram e você sugeriu. E aí, quando você fala assim, eu ainda fico insegura, eu não sei se seria uma insegurança, eu vejo mais como uma cautela, eu vejo mais como um respeito, eu te vejo respeitosa, eu te vejo cautelosa, porque você, né, conhecendo a sua personalidade, conhecendo você não tem aquela soberba e aquela vaidade de querer ser líder de ninguém. Então, aí você vai com calma. Alguém te procurou, você vai lá, ok. Que a gente vê muito, é muito legal porque você me fez olhar para um aspecto, acordar aqui um aspecto que eu acho muito importante a gente conversar, um aspecto sombrio dessa iniciadora. Que aí, o que pode vir disso? Pode vir uma vaidade, a sombra da vaidade de que eu quero iniciar outras pessoas, que é o que a gente vê muito por aí. A gente vê muito por aí, as pessoas não querem se trabalhar, as pessoas querem liderar a vida de outras pessoas. Não é, gente? As pessoas não querem enfiar a cara no autoconhecimento, mergulhar profundo, não, elas querem discípulos. Elas querem alunos, elas querem ser mestres e mestras, sabe? Então, quando você fala isso, eu vejo como uma cautela, eu vejo como um respeito, né? Todas nós que estamos aqui, nós temos uma bagagem
de iniciações. Nós temos mulheres aqui, já vivenciamos coisas profundíssimas na praia, mistérios profundíssimos nas imersões, né? Vivenciamos diversos estudos que são iniciações, diversas terapias que são iniciações também. São iniciações, são ferramentas que nós estamos agregando. E aí, nós temos uma bagagem, nós precisamos olhar para a nossa bagagem. Nós precisamos olhar para a nossa bagagem. Eu lembro que eu conversei com a Eliane Silva, que nós conversamos em algum encontro desses aqui, em grupo aqui, né? Conversando com a Eliane Silva, não sei se foi no dia dos moribundos, né? E aí a gente conversando, olha, Eliane Silva, ela dirige, né? Ela ministra, ela é facilitadora de grupo terapêutico lá no trabalho dela, onde ela trabalha com demandas extremamente especiais. Então, a Eliane Silva, ela atende profissionais do sexo mesmo, sabe? Ela acolhe essas mulheres, ela atende, faz terapia em grupo com essas pessoas, sabe? E aí, o que ela leva para lá não é só o que ela aprendeu nas 2 faculdades que ela tem e nas pós-graduações que ela tem. Não é só isso. É a vivência que ela tem. São as vivências, as iniciações que ela tem. Vocês estão entendendo a diferença de ser uma iniciadora que vivenciou? Maria Madalena vivenciou, né? Eu vou voltar. Deixa eu só mostrar aqui. A Maria Madalena, ela passou por... Ela é todos esses arquétipos, porém, Jean-Yves Leloup colocou nessa ordem como se fosse uma evolução dos arquétipos nela, entendeu? E por último veio a mulher iniciadora. Então, Ana Paula, não julgue a sua dúvida, porque eu acho que eu vejo mais como uma cautela. Como uma cautela. Se uma pessoa chega pra mim e fala assim, Fabiane, eu tô passando por isso, isso e isso. Será que eu vou atender? Será que eu vou passar o mesmo conselho ou a mesma informação que eu passaria para Nazaré, que já está em processo terapêutico há mais de ano, que já está, sabe? Possivelmente não. Possivelmente não. Então, eu acho que é isso. Eu acho legal a gente pensar nisso. Somos mulheres iniciadoras, porém, precisamos respeitar, sabe? Respeitar o tempo, o espaço, o processo do outro, né? E precisamos confiar nas iniciações que nós já vivenciamos e que estamos vivenciando, né? Mais alguém? Eliane Silva. Eu achei importante essa parte que você falou sobre assume seu lugar de ressuscitada. Achei isso muito, muito forte, porque às vezes a gente está no dia a dia, aí a gente às vezes está lidando com alguma situação, questões emocionais, hormonais, sei lá o que for, e a gente fica meio, eu me sinto às vezes meio fora de mim,